Você já se sentiu como se estivesse falando sozinho nas suas orações? Já olhou para o céu em lágrimas, esperando por uma resposta, e tudo o que recebeu foi silêncio? Se essa realidade ecoa no seu coração, eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinho. Na verdade, você está muito mais perto de ouvir Deus do que imagina. Hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais profundos e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos da caminhada cristã: o silêncio de Deus. Mas aqui está a verdade que muda tudo. O silêncio de Deus não é ausência, é comunicação em outra frequência. É exatamente nesse silêncio que o Espírito Santo sussurra a nossa alma. E talvez você esteja vivendo um desses momentos agora, onde tudo parece parado, onde os céus estão mudos, mas é justamente aí que algo profundo está sendo gerado em você. Esse devocional é para você que busca entendimento, consolo e direção. É para você que se sente abandonado, quando na verdade está sendo acompanhado de perto. Deus não está indiferente à sua dor. Ele não é um pai ausente. Ele é um mestre que ensina até no silêncio. E neste estudo, vamos juntos descobrir como ele faz isso. Como o Espírito Santo se move justamente quando o barulho da vida cessa e tudo ao redor parece quieto demais. Antes de começarmos a estudar a fundo essa revelação, eu convido você agora a se unir a mim em uma oração. Feche seus olhos, ou se estiver ouvindo este vídeo enquanto realiza alguma tarefa, apenas incline o seu coração ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos agora diante de Ti com reverência e fome espiritual. Sabemos que Tu és um Deus que fala, mas também um Deus que silencia. E nesses momentos de silêncio, muitas vezes não compreendemos o Teu agir. Por isso, hoje pedimos, revela-nos através do Teu Espírito o que os nossos ouvidos naturais não podem ouvir. Ensina-nos a escutar com o coração, a confiar mesmo quando não entendemos. Que cada palavra deste estudo seja guiada por Ti, que o Teu Espírito Santo encontre espaço dentro de nós para operar transformação. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. Agora que nossos corações estão alinhados com o céu, eu te convido a seguir comigo nesta jornada. Prepare-se para entender que, no silêncio, Deus está mais presente do que nunca. Vamos para o próximo capítulo? Se no primeiro capítulo abrimos nosso coração para entender que Deus se comunica mesmo em silêncio, agora é o momento de irmos mais fundo nessa verdade espiritual. A grande chave que muitas pessoas ainda não descobriram é que o silêncio de Deus não representa ausência, punição ou descaso. Pelo contrário, frequentemente, é no silêncio que Ele está preparando um cenário maior do que podemos imaginar. Vamos tomar como exemplo a vida de Jó, um homem íntegro, justo, temente a Deus. E mesmo assim, de repente tudo desaba. Filhos, bens, saúde. Jó ora, clama, chora, e o céu parece fechado. Mas será que Deus não estava vendo? Será que Deus havia virado o rosto? Claro que não. O silêncio de Deus, ali, era uma incubadora de glória futura. Ele estava permitindo que Jó atravessasse o fogo não para ser destruído, mas para ser refinado. O mesmo aconteceu com Jesus no Getsêmani. Ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice. E o que recebeu? Silêncio. Mas ali, no silêncio, estava sendo costurado o plano mais poderoso da humanidade: a salvação eterna. O Espírito Santo não nos abandona quando o céu silencia. Pelo contrário, Ele se faz mais presente do que nunca. Só que Ele nos chama a amadurecer a fé. Ele nos convida a confiar em quem Deus é, não apenas no que Ele faz. E isso exige uma entrega mais profunda, uma rendição que não depende de sinais visíveis ou de sentimentos intensos. Quando tudo em volta parece calado, é o momento de você aprender a ouvir com o Espírito. Não com os ouvidos naturais, mas com a sensibilidade da alma que foi afinada pela comunhão. O silêncio de Deus é como uma partitura sem notas. Parece vazia, mas guarda uma melodia que será revelada no tempo certo.
E é aqui que entra a importância de nos alimentarmos da palavra, de buscarmos entendimento, de estudarmos mais profundamente as Escrituras. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em tempos de silêncio, alimente-se daquilo que permanece. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se ele tem te edificado, eu quero te fazer um convite especial. Na descrição deste vídeo, você vai encontrar alguns materiais de estudo bíblico que foram preparados com carinho e dedicação para fortalecer sua caminhada. Ao adquirir um desses materiais, você está investindo em sua vida espiritual e também nos ajudando a continuar produzindo conteúdos como este aqui no canal. Clique no link e dê esse passo. Você se lembra do que dissemos no capítulo anterior? Que o silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação? Pois bem, agora é hora de entender como o Espírito Santo atua exatamente nesses momentos. É nesse ambiente de silêncio aparente que o Espírito sussurra com mais força dentro da alma. E muitas vezes, nós não conseguimos ouvir porque estamos esperando por um estrondo, um sinal espetacular, uma voz audível vinda do céu. Mas o Espírito não age como o trovão. Ele age como o vento suave. Lembra de Elias, o profeta? Ele também passou por um momento assim. Fugindo de Jezabel, sentindo-se sozinho e com medo, Elias se esconde numa caverna. Ele esperava que Deus falasse com ele de forma impactante. E então veio um vento forte. Mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Veio um fogo. E ainda assim, Deus não estava ali. Mas então veio um sussurro suave. Uma brisa. E foi ali, nesse som delicado, que o Senhor falou. O Espírito Santo fala nesse mesmo tom. E quando conseguimos ouvir, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo não traz apenas respostas. Ele traz direção, consolo, paz e até correção. Ele nos mostra onde precisamos ajustar, onde estamos nos desviando. Ele reacende as rontã, chama da fé que o desespero tentou apagar. Ele nos lembra das promessas quando tudo ao redor parece contrário. Ele nos guia com precisão, mesmo quando tudo à frente ainda está encoberto. O silêncio de Deus, na verdade, é um convite para dependermos mais do Espírito. É nesse momento que descobrimos que andar com Deus não é apenas sobre receber respostas, mas sobre confiar na presença dele mesmo quando o caminho está nebuloso. O Espírito Santo é nosso guia, nosso consolador, nosso amigo, e ele não para de falar. Nós é que precisamos aprender a escutar. Então, se você sente que Deus está em silêncio, talvez ele esteja apenas esperando você aquietar seu coração para que a verdadeira conversa comece. Após compreendermos que o Espírito Santo fala no silêncio, agora é hora de enxergarmos esse silêncio como algo ainda maior. Um convite direto de Deus para o amadurecimento da nossa fé. É fácil confiar quando tudo está dando certo. É fácil crer quando as respostas vêm rápido. Mas a fé verdadeira não se mede na fartura, se mede na escassez. Não se revela nos aplausos, mas no deserto. E é nesse contexto que Deus permite o silêncio, para que cresçamos. Veja a história dos discípulos no barco durante a tempestade. Jesus estava com eles, mas dormia. E enquanto o vento soprava forte e as águas se agitavam, o medo tomou conta. Eles pensaram: vamos morrer? Onde está o Senhor? Mas Jesus estava ali. Silencioso, sim. Inativo, não. A lição daquele momento era clara. Antes de acalmar o mar exterior, Jesus queria ensinar os discípulos a acalmar o mar interior. Essa é a maturidade espiritual. Continuar acreditando mesmo sem ver. Continuar orando mesmo sem sentir. Continuar adorando mesmo sem ouvir resposta. É confiar no caráter de Deus, e não apenas nas ações dele. Deus está mais interessado em moldar o nosso interior do que em responder a cada uma das nossas perguntas. E o que o silêncio produz? Ele desenvolve resiliência. Ele expõe a impaciência. Ele revela a profundidade do nosso relacionamento com Deus. É no silêncio que aprendemos a orar com mais sinceridade, a buscar não apenas as mãos de Deus, mas o coração dele.
É ali que deixamos de ser crianças espirituais que choram por atenção e nos tornamos filhos maduros que confiam mesmo na ausência de palavras. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. E fé, meu irmão, minha irmã, não é andar por vista. Fé é andar no escuro com a certeza de que o Pai está segurando sua mão, mesmo sem falar, mesmo sem mostrar, apenas confiar. O silêncio de Deus, portanto, não é rejeição, é refinamento. Não é desprezo, é promoção. Quando o céu parece calado, Deus está gritando à sua alma: confia em mim. Respire fundo neste momento. A maturidade que você busca não virá pelas palavras que você ouve, mas pelo silêncio que você enfrenta com fé. Muitas vezes, quando Deus se cala, temos a impressão de que Ele nos esqueceu. Mas aqui está uma verdade bíblica que você precisa guardar no coração. O silêncio de Deus nunca é sinal de abandono. É preparação para o sobrenatural. Não existe história de fé sem momentos de silêncio. E geralmente, quanto mais profundo o silêncio, maior será o mover de Deus que virá depois. Pense por um instante na história de Lázaro. Jesus foi informado da enfermidade do amigo e, mesmo assim, permaneceu mais 2 dias no lugar onde estava. Silêncio. Nenhuma resposta. Nenhuma pressa. Enquanto isso, a morte chegou. E quando Jesus finalmente chega, Marta corre ao encontro dele e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a resposta de Jesus revela tudo. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O silêncio de Jesus naquele momento não foi descaso. Foi intencional. O milagre que Deus queria fazer era maior do que a cura. Ele queria revelar a ressurreição. E isso só foi possível porque houve silêncio. Porque houve espera. Porque houve dor. Essa história nos mostra que o silêncio de Deus é parte do enredo que prepara o palco para algo grandioso. Da mesma forma, quando você estiver enfrentando dias escuros, longos e silenciosos, lembre-se, o céu continua trabalhando. O nosso tempo é cronológico, mas o tempo de Deus é perfeito, e muitas vezes Ele se cala para nos ensinar a confiar em sua soberania. A resposta de Deus pode não vir da forma como esperamos, mas ela virá. Pode não ser no tempo que queremos, mas será no tempo exato em que ela for necessária. Você talvez esteja se perguntando agora: por que Deus não fala comigo? Mas talvez a pergunta certa seja: o que Deus está querendo me mostrar através desse silêncio? Às vezes, o que Ele quer nos mostrar não é uma direção específica, mas um milagre que começa no invisível. Algo que Ele já começou a fazer, mas que ainda está oculto aos nossos olhos. Não se desespere no silêncio. Nele, Deus está gestando coisas maiores do que você imagina. Há propósitos sendo alinhados, portas sendo ajustadas, pessoas sendo preparadas, recursos sendo liberados. Enquanto tudo está em silêncio, o céu está em movimento. Confie, porque o silêncio nunca é o fim. É o início do que Deus está prestes a revelar. Agora que você já entendeu que o silêncio de Deus tem propósito, direção e poder, é hora de olhar para trás e perceber algo profundo. Ele nunca deixou de falar. Sim, talvez não da forma que você esperava, talvez não com a velocidade que você queria, mas ele sempre esteve lá. O problema é que muitas vezes buscamos a voz de Deus em trovões, quando na verdade essa cena bíblica nos revela algo valioso. Deus fala no silêncio, mas só ouve quem para. Só entende quem aquieta a alma. O barulho da ansiedade, do medo, da expectativa frustrada pode abafar a presença do Espírito Santo, que não se impõe, mas convida. Que não grita, mas orienta. Ele está te conduzindo agora, nesse exato momento, mesmo que você não esteja ouvindo palavras audíveis. E aqui está o ponto de virada da nossa reflexão. Talvez Deus não tenha te dado a resposta que você queria, porque Ele está te conduzindo à resposta que você precisa. Ele não está em silêncio porque te abandonou.
Ele está em silêncio, porque está te treinando a confiar na presença, e não apenas nas palavras, a caminhar pela fé, e não pela vista. É nesse lugar de intimidade que você descobre que o silêncio não é vazio, é cheio de presença, cheio de propósito, cheio de promessas. E quando você começa a escutar esse sussurro suave, percebe que Deus estava te moldando para algo maior, não para ser apenas um ouvinte, mas para ser um conhecedor da sua vontade. Então respira, acalma a alma, fecha os olhos agora por um instante e reconheça: Ele está aí. No silêncio, Ele está te abraçando. E a voz dele está ecoando mais forte do que nunca, dentro do seu espírito. Prepare-se. No próximo momento, vamos orar juntos. E essa oração não será qualquer oração. Será o encontro da sua fé com a presença viva do Deus que nunca te deixou. Pai amado e eterno, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com corações quebrantados, silenciados pela Tua grandeza, mas também cheios de esperança pelo Teu amor. Obrigado por este estudo, por cada palavra que o Senhor soprou aos nossos corações, por cada silêncio que foi preenchido agora com entendimento e fé. Obrigado porque, mesmo quando não ouvimos a Tua voz, ela nunca deixou de existir. Apenas estava nos ensinando a confiar. Senhor, neste momento eu oro por cada pessoa que ouviu este vídeo até o final. Pessoas que talvez estejam atravessando noites escuras da alma, enfrentando angústias silenciosas, dores que não sabem como expressar, nem para os mais próximos. Pessoas que já se perguntaram: onde está Deus? Pessoas que pensaram em desistir. Pessoas que estão segurando as lágrimas e tentando continuar. Ó Deus, alcança esses corações agora. Que elas sintam Tua presença invadindo esse ambiente, essa casa, esse quarto, esse lugar onde estão. Espírito Santo, ministra consolo, força e direção. Revela que o Teu silêncio não é ausência, mas cuidado. Que a demora não é castigo, mas preparação. Que a espera não é rejeição, mas lapidação. Que cada alma aqui entenda que o Senhor está trabalhando no invisível, organizando milagres que ainda não chegaram, mas que já foram liberados pelo céu. Senhor, ajuda-nos a confiar no Teu tempo, a descansar no Teu cuidado, a perceber os Teus sinais mesmo quando o céu parece em silêncio. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos para discernir os movimentos do Teu Espírito. Que as nossas emoções sejam curadas, restauradas, equilibradas. Que a paz que excede todo o entendimento nos envolva agora como um abraço celestial. Entregamos a Ti as nossas dúvidas, os nossos temores, os nossos pensamentos confusos. E declaramos: confiamos em Ti. Mesmo sem ver, cremos. Mesmo sem ouvir, obedecemos. Mesmo sem entender, descansamos. Porque sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor nos ama, que o Senhor nunca nos abandonará e que, a partir de hoje, mesmo que venham dias de silêncio, nós não mais o temeremos. Porque entenderemos que o Teu silêncio é solo fértil para milagres. Ele é o pano de fundo do Teu próximo mover. Ele é a câmara secreta onde o Teu propósito está sendo alinhado em nossas vidas. Que esta oração seja semente plantada no espírito de cada ouvinte. Que ela frutifique em fé, em perseverança, em intimidade contigo. E que cada pessoa aqui seja renovada agora com força, alegria e esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém.